Olá, está começando mais um WTN Saúde. O nosso tema hoje é sarcopenia. A nossa convidada, a doutora Marise Tinoco, é endocrinologista especializada em geriatria. Doutora Marise, tudo bem? Tudo bem. O que é sarcopenia? A sarcopenia é a diminuição da massa e da força muscular que a gente vai ter com o envelhecimento. Ele é um processo que é involuntário, até mesmo os atletas vão sofrer de sarcopenia e a gente tem assim, uma visão de que a gente tem que trabalhar para prevenir isso, para a gente ter um envelhecimento melhor. Em que momento da vida se inicia esse processo? Por volta dos 40 anos, a gente já começa a ter uma perda dessa musculatura e ele vai se acentuar depois dos 75 anos. Quais são os fatores, então, que iniciam essa coisa ou que aceleram o processo de sarcopenia? Bom, dentro do processo da etiopatogenia da doença, do aparecimento da sarcopenia, que na realidade nem chega a ser uma doença, é uma condição que acelera outras doenças. Quase que fisiológica, né? Ela é quase que fisiológica. Mas a gente tem fatores da própria musculatura, em que existe uma destruição da inervação desse músculo. Esse músculo vai ser menos excitado com a idade, então ele sofre uma diminuição de tamanho e de força. Existem fatores hormonais, principalmente os esteroides e o hormônio de crescimento, que eles vão estar diminuindo com a idade, eles têm um fator anabolizante sobre o músculo. Fatores inflamatórios, o idoso ele sofre mais inflamação e essa inflamação vai destruindo essas fibras musculares. E fatores ligados à nutrição, principalmente porque muitos idosos, a gente vai envelhecendo, diminui a ingesta de proteínas, e aí essa ingesta menor de proteínas faz com que o músculo tenha uma menor nutrição e principalmente a inatividade física. Quer dizer, é praticamente uma atrofia da musculatura. Não chega a ser uma atrofia porque você consegue como é que se diz? Trabalhar o seu músculo. A atrofia, ela aparece pelo desuso. A sarcopenia, ela não vem pelo desuso, mas o desuso agrava essa sarcopenia. Ela é uma diminuição fisiológica, mas ela pode ser agravada por você não usar. Quais as doenças que se acentuam na presença dessa condição, sarcopenia? Por exemplo, se a gente tem uma idosa que tem uma osteoporose e ela é sarcopênica, que a gente diz, além dela ter os riscos da própria osteoporose, pela sarcopenia ela vai ter alterações da marcha, ela vai ter alterações dessa musculatura que vai propiciar com que ela tenha maior risco de ter quedas, e essas quedas acentuam a chance dela ter fraturas. Existem estudos que mostram de que cada 4 idosas que caem, a chance delas fraturarem o quadril é muito grande, e dessas 4 apenas uma volta a andar. Então é uma condição que a sarcopenia ela atrapalha acentua bastante. E outras doenças em que a pessoa fica debilitada, fica acamada, que ela fica impossibilitada de se exercitar, ela já tem a sarcopenia que é fisiológica, com a falta do exercício por qualquer condição, isso aí vai se agravar mais. E essa aí é um dos pilares que a gente tem que ter cuidado, porque leva o idoso a ter o que a gente chama de hoje síndrome da fragilidade. Ele fica muito mais frágil, essa sarcopenia vai debilitando ele e ele não consegue se recuperar das outras doenças, às vezes de base. Uma vez instalada a sarcopenia, como fazer para tratar? O que a gente prioriza em termos de tratamento? Quando a gente fala que é uma inatividade muscular, o tratamento principal da sarcopenia é o treinamento de força, que é a musculação. Se a gente diz que a partir dos 40 anos a gente começa a ter uma tendência maior a ter a sarcopenia, até mesmo porque depois dessa idade os esteroides, tanto nas mulheres quanto nos homens, há uma diminuição e eles são hormônios anabolizantes, então após os 40 anos todo mundo tem que fazer musculação. A gente diz assim, você faz a musculação e não vai fazer o aeróbico? Não, o exercício aeróbico é importante para a condição cardiovascular, é importante para a manutenção de peso, mas em termos de tratamento, o que é preconizado é o treinamento de força. A gente também tem que acompanhar esse idoso em termos de adequar a alimentação dele, ver se ele está com uma alimentação balanceada em termos de proteína e dos outros nutrientes também, porque já que ele vai fazer exercício, ele precisa ter uma ingesta maior, principalmente de carboidratos, de acordo com a condição dele. A gente tem a reposição de hormônio, que isso aí é uma coisa que a gente tem que
ser criteriosa, porque... Claro. A gente sabe das contraindicações e dos efeitos colaterais que os hormônios podem causar. E mesmo a gente tendo a baixa de testosterona, não são todos os homens que vão se beneficiar dessa reposição ou quem tem indicação de reposição. A reposição de testosterona para a mulher, ela tem uma indicação não para melhorar a sarcopenia, ela tem uma indicação mais para melhorar a parte de libido, de desejo sexual, mas ela não melhora a sarcopenia. E a reposição da menopausa da mulher, ela é benéfica também em outros aspectos, não na sarcopenia, o que justamente. E o outro hormônio... só a reposição hormonal também não é tudo, né? Não é tudo. Não adianta, justamente, não adianta fazer a reposição hormonal sem fazer atividade física junto. O que os estudos mostram que a reposição hormonal, ela ajuda a recuperar a massa muscular, mas ela não ajuda a recuperar a força muscular. Quer dizer, então você praticamente já respondeu a última pergunta, que é como prevenir a sarcopenia, né? A melhor prevenção da sarcopenia, que eu não falei para você, é um processo involuntário, é um processo que acomete tanto os homens quanto as mulheres. A melhor prevenção é a atividade física. E isso aí tem que ser uma coisa assim, imbuída na nossa vida desde pequeno, né? Desde jovem a gente tem que fazer atividade física para a gente, quando chegar nessa idade, a gente minimizar os efeitos da sarcopenia. Não que a gente não vá ter, mas a gente vai minimizar. E qual a importância de você prevenir a sarcopenia? A sarcopenia, ela está envolvida no idoso, numa má distribuição dessa massa muscular, principalmente em membros inferiores, como eu falei, propiciando o risco maior de quedas, mas ela contribui também para o aparecimento da gordura abdominal, que hoje ela predispõe ao aumento da resistência insulínica, fazendo com que esse idoso ele tenha já uma intolerância à glicose. É aí quando surge o diabetes, que a gente tão comumente vê. Acentua a síndrome metabólica. Acentua a síndrome metabólica. Então, surge o diabetes do idoso, surge a hipertensão do idoso, e essa perda muscular faz com que tenha também uma diminuição do metabolismo basal. Mas o mais importante para a prevenção da sarcopenia é a gente manter nesse idoso a capacidade de autonomia funcional dele. Ele conseguir fazer as atividades de vida diária deles independente de ter uma pessoa para ajudar a caminhar, para ajudar a fazer as suas atividades. Ser independente. As pessoas hoje vivem mais, as pessoas vivem ter qualidade, mais, né? Justamente, elas têm que ter mais qualidade de vida. Envelhecer com saúde, com certeza. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo. Eu que agradeço. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.